Olá meninas, tudo bem? Eu me chamo Yara, estarei junto com vocês nesse módulo de produção de alimentos, onde vocês vão entender o que é o conceito de saúde e bem-estar juntamente com o conceito de alimentação saudável. Mas para isso temos que entender primeiro o que é ter uma alimentação saudável. De acordo com o Guia da População Brasileira, a alimentação ela diz respeito à ingestão de nutrientes e também aos alimentos que contêm esses nutrientes, juntamente com os alimentos combinados entre si, a forma de cada indivíduo se alimentar, que está ligado com as dimensões culturais e sociais das práticas alimentares. Todos esses aspectos, eles influenciam a saúde e ao bem-estar. Vou deixar uma imagem para vocês e eu quero que vocês guardem uma caixinha, sentimentos, sensações e lembranças que foram provocadas ao ver essa imagem. E mais pra frente eu vou comentar sobre isso. Já falei o que é a alimentação. Esse conceito está amplamente ligado à saúde, que de acordo com a OMS é o completo bem-estar físico, mental e social. Através desse diagrama é possível compreender melhor o que foi comentado. A sombra da mulher no centro é representada pelo indivíduo e os balões ao seu redor indicam o conceito de saúde. No grupo do bem-estar físico está fazer uma atividade física, se alimentar saudavelmente, ir ao médico, ir ao parque. No grupo que diz respeito ao emocional está sair com os amigos, se juntar com entes queridos e no socioeconômico ter uma profissão, estudar, ter uma colocação diante da sociedade. Esses três fatores juntos determinam o conceito de saúde e não somente a ausência de enfermidade ou doença. Agora que já entendemos o que é ter saúde, que envolve um conjunto de vários outros fatores externos, vocês já estão preparadas a entender o conceito de ser saudável, que é ter conhecimento do seu corpo, estar bem consigo mesmo e, por fim, tomar posse da sua vida. Agora, vocês estão vendo outra imagem. Vocês lembram que antes eu pedi para vocês guardarem 3 elementos ao visualizar outra imagem? Quais foram? Sensações, sentimentos e lembranças. Quero que vocês relacionem esses sentimentos com essa nova imagem. Então, deixo uma pergunta a vocês. Por que temos essa relação com a alimentação? Para vocês entenderem um pouco melhor sobre o conceito da evolução alimentar, eu vou explicar agora para vocês. Mas antes de comentar sobre a evolução alimentar, eu quero destacar um dos primeiros filósofos que começou a pesquisar, se aprofundou em estudos sobre a nutrição. Hipócrates era um filósofo e médico da Grécia Antiga que criou a famosa frase: que teu remédio seja teu alimento e que teu alimento seja teu remédio. Ou seja, ele relaciona a alimentação com o bem-estar físico, já mostrando que a alimentação ele impacta na saúde das pessoas. Para falar sobre a evolução alimentar, primeiro eu tenho que falar sobre a evolução humana. Então essa é uma linha do tempo sobre a evolução humana desde os tempos mais primórdios até os dias atuais. E ela começa com Australopithecus. O Australopithecus, ele tinha a forma mais parecida com a de um gorila e ele era pacífico. Ele não caçava. O que ele consumia eram os alimentos ofertados pela natureza. Então ele consumia as frutas, as raízes e as folhas. Provavelmente ele consumia carne, mas a dos animais já mortos. Aí o da próxima geração é o Homo habilis. O Homo habilis ele tem a postura um pouco mais ereta e foi na geração do Homo habilis que se iniciou a caçada. Então ele criava os seus próprios instrumentos para caçar. E aí já se nota a apuração de inteligência, porque ele que descobriu o fogo e passa a consumir a carne também cozida. Ele ainda consumia as frutas, as folhas e as raízes, mas passou a consumir a carne agora também cozida. A próxima geração é a do Homo erectus. Ele de fato tem a postura mais ereta e foi quando se iniciou a agricultura. Então ele deixa de ser nômade e passa a cultivar e a consumir o seu próprio alimento. Ou seja, já dá início à relação da criação de aldeias e a relação com as pessoas. E por fim, o Homo sapiens, que foi quando ocorreu o aprimoramento da agricultura
o aperfeiçoamento das técnicas de cultivo, aumentando a diversidade alimentar, o que ajudou na descoberta de novos alimentos. Agora já falamos bastante sobre a evolução humana e o início da relação com os alimentos que o ser humano estabeleceu. Para continuarmos falando sobre a evolução alimentar, chegamos no início da década de 50. Com o advento do final da Segunda Guerra Mundial, houve uma mudança nessa relação, a criação dos alimentos industrializados. Durante a guerra, para que os soldados pudessem se alimentar, a indústria foi convocada para criar alimentos que tivessem o maior tempo de validade, surgindo então os industrializados. Com o final da guerra, essa demanda se extinguiu, então a indústria resolveu criar uma nova maneira para vender esses produtos. Através da propaganda, houve uma moldagem do imaginário das pessoas. A estratégia era vender a dificuldade de se cozinhar e o tempo que isso levava, transformando a ideia de se consumir os alimentos pré-preparados pela indústria muito vantajosa. Ao mesmo tempo, a Revolução Industrial se desenhava no horizonte. As mulheres começaram a trabalhar para as indústrias devido à diminuição populacional causada pela guerra. As mulheres deixaram de cuidar de suas famílias, corroborando para o argumento de falta de tempo explorado pela propaganda. Se vocês pesquisarem no Google propagandas de alimentos dessa época, todas tinham a mesma mensagem. Eram direcionadas para mulheres e alegavam que a indústria resolveria seus problemas. Com a chegada da vida moderna, as famílias começaram a aderir cada vez mais aos alimentos industrializados. As mulheres elas ainda eram responsáveis pelo preparo e pela compra desses alimentos. As mulheres no mercado de trabalho elas ganharam destaque e passaram a ter funções duplas: trabalho e planejamento familiar. E com a falta de tempo, os alimentos industrializados eles ganharam de vez espaço na casa das famílias. Houve o fortalecimento das campanhas publicitárias e o barateamento dos alimentos industrializados. Então, todas as faixas econômicas passaram a ter acesso a esses alimentos. Houve a criação dos fast foods, os lanches criados em série para serem consumidos no carro rapidamente. Agora vocês estão visualizando uma nova imagem. Eu retomo a pergunta que havia feito anteriormente. Por que temos essa relação com a alimentação? Apenas observando essa imagem, o que vocês podem concluir? De acordo com tudo que foi discutido nessa aula, percebam que nesse caso a alimentação se tornou algo secundário, onde a família está apenas reunida para assistir televisão, não estão nem prestando atenção no que estão consumindo. Com o fator da transição alimentar que eu expliquei anteriormente, a alimentação ela se tornou algo simplesmente para matar a fome. O conceito que Hipócrates dizia se perdeu, que o alimento seja teu remédio e que teu remédio seja seu alimento. Com essa mensagem, eu finalizo a aula de hoje. Envio o material teórico completo e a atividade. Gostaria que vocês pesquisassem no YouTube o canal The History Channel e assistam um dos episódios da série Gigantes dos Alimentos. Ela conta como surgiu alguns alimentos conhecidos de hoje e a trajetória de empreendedorismo de seus criadores. Após assistir um episódio, grave um vídeo de no máximo 3 minutos contando a sua experiência, que lições você tomou e quais pontos gostaria de destacar para os outros colegas da turma. Envie o vídeo para nós. A discussão será feita no grupo do Telegram. Muito obrigada por ter assistido essa aula e até a próxima!